Enfim, vou falar alguns sobre princípios básicos da memória rapidamente. O primeiro vai envolver a localização. Esses os gregos foram os primeiros a perceber que a localização é um forte gatilho de memória. Se eu perguntasse para vocês que roupa que vocês estavam usando semana passada, na segunda-feira, à tarde, a primeira coisa que vocês vão pensar é onde vocês estavam. A gente cria um vínculo do ambiente com a roupa que você está. É claro que se o seu trabalho envolver um uniforme, né, você sempre vai saber. Qual roupa que você estava? Farda. Na segunda, farda. Na terça também. Na quarta também. Aí fica um pouco mais fácil esse tipo de exercício. Não depende do ambiente. Emoção. Vou fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta também serve para vocês, o site. Estou ficando bom nisso, não estou? É o seguinte. O que vocês estavam fazendo quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas? Muitos de vocês se lembram com detalhes. Quem que se lembra, levanta a mão. Quem que se lembra das Torres? Lembra. Gente, mas aconteceu em 2001, todo mundo se lembra. Por que que se lembra? Você em detalhes. Eu lembro de detalhes. Eu estava trocando o pneu do meu carro. Gente, eu já troquei o pneu do meu carro várias vezes. Por que que dessa vez eu consegui me lembrar? Porque memórias que envolvem alta carga emocional são gravadas com um fenômeno chamado memória de flash. Quem gosta de Fórmula 1, perguntar o que eu estava fazendo quando Ayrton Senna morreu. Quem que lembra que levanta a mão? Uma grande parte das pessoas se lembram também. Por quê? Porque foi uma coisa que chocou a nação. Agora, o que você estava fazendo quando Fernando Collor morreu? Foi Fernando Collor. Oh, meu Deus. Ainda não. Quando o irmão dele, ainda não. Quando o irmão dele morreu, quem que lembra que estava fazendo? Quem que se lembra que estava fazendo quando, por exemplo, o ACM afogou? É por isso que eu não estou falando que são pessoas menos importantes. Estou querendo dizer que se aquilo não te tocou a sua emoção, se aquilo não mexeu no seu coração, não despertou os gatilhos necessários para poder codificar aquela informação. Teve, por exemplo, a morte dos Mamonas Assassinos. Talvez você se lembre muito mais do que da morte, por exemplo, do Ulisses Guimarães. Quem que lembra da Mamonas Assassinos? Que levanta a mão. Lembra, ela estava vendo, não sei o que, na televisão, acordei de manhã cedo e via notícias, fui ver show da Xuxa, e não estava passando show da Xuxa, estava passando a morte lá dos Mamonas Assassinos. Então perceba que se você se envolver emocionalmente com aquilo que você estuda, a chance de você se lembrar aumenta de maneira muito forte. Sensações. Coisa incrível envolvendo memória é que quanto mais gatilhos de memória sensoriais você utilizar, melhor sua memória vai funcionar. Então, por exemplo, você acabou de estudar repetindo em voz alta. Agora você está estudando a mesma matéria fazendo um desenho. Depois você vai repetir a mesma matéria ouvindo a gravação que você fez no MP3. Depois vai estudar a mesma matéria usando uma estratégia diferente. Quanto mais estratégias diferentes você utilizar para os mesmos tópicos, mais conexões neuronais você vai ter envolvendo aquele assunto. Então a memória vai se espalhando no córtex cerebral de uma maneira muito mais ampla. Então vai tendo cada vez mais gatilhos. Por isso que informações que você sabe muito bem não estão sujeitas a branco. Pode ver que se você está estudando para juiz, aquelas questões que você acha mais básicas do artigo 5º, você não vai ter branco. Aquilo que você sabe muito bem não vai ter branco, por mais nervoso que você esteja. Porque aquela informação está gravada várias vezes. Uma informação que está gravada. Se você está estudando, repetindo em voz alta, o local do cérebro que aquilo vai ser armazenado não é o mesmo local de quando você ouviu uma paródia que você conheceu sobre aquele tema. Você pegou na internet. Né? Você usar um organizador gráfico, usar um mapa mental, usar um esquema. Quanto mais estratégias diferentes vocês utilizarem para o mesmo tópico, melhor a memória de vocês vai funcionar. Ah, mas eu gosto sempre de estudar fazendo resumo. Claro que você tem que investir naquilo que você gosta mais. Mas se você começar a variar a maneira de estudar, por exemplo, uma coisa que é interessante é o tanto isso o professor percebe. O tanto que a gente melhora no conhecimento dando aula. A gente dando aula, alguém que dá aula. Dá aula. Você dando aula, você começa a saber muito mais sobre o assunto. De uma forma incrível. Por quê? Porque você é obrigado a reaprender aquele negócio a cada momento que você fala. Então toda vez que você explica uma matéria, você está criando mais conexões neuronais envolvendo aquele assunto. Então utilizar o máximo de sentidos. Próximo. Monitoramento da memória. Se você não monitorar sua memória,
Memória não vai funcionar. Ah, mas isso é tão fácil, é claro que eu vou lembrar. Não vai lembrar. Já perceberam que, vamos supor, alguém se apresenta para você, meu nome é João. Nossa, que nome facinho, né? Claro que eu não vou esquecer. Aí a pessoa chega, meu nome é Epaminondas. Nossa, Epaminondas. O fato do nome Epaminondas ser mais difícil te leva a monitorar a sua memória e você não esquecer. Mas João é um nome tão normal para você que você tem tanta certeza que vai se lembrar que não se lembra. Então tem que ter um monitoramento de memória. Intervalos, isso aqui é interessante, envolve a memória. Você começou a estudar. Passou 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1h30. Se você não tiver uma motivação intrínseca enorme com a matéria, se você não amar aquilo de uma maneira, da mesma maneira que você ama seu Nintendo Wii, ou que você ama assistir jogo do Atlético do Cruzeiro, você vai se cansar. Se você estiver estudando uma matéria que você não gosta tanto, passou 1, 2 horas de estudo, você vai se cansar e vai começar a aprender cada vez menos. E a quantidade que você vai aprendendo vai ser cada vez menos com o passar do tempo. Já perceberam que às vezes você está numa sensação que você já começa a perceber, você está olhando o papel um tempão. Sem aprender nada, sem ler nada, você está só olhando. Aí quando você vai perceber, você vai passar assim para frente, já li isso tudo. Aí você percebe que já leu tudo aquilo. O papel simplesmente voou, voltou, retrocedeu 15 páginas e você não percebeu. Por que acontece isso? Porque quando vai passando geralmente 1, 2 horas de trabalho cognitivo, que não tem tanta motivação intrínseca, você acaba tendo cansaço. É claro que, eu amo direito penal, bom demais. Bom demais. Você consegue ficar 6, 7 horas estudando. Eu era programador de computadores, eu conseguia ficar programando 12 horas seguidas. Precisava só da Coca-Cola. Era Coca-Cola, pão de queijo e pronto, ficava 12 horas. Com certeza aqui tem alguma matéria que vocês gostam mais, vocês conseguem ficar horas estudando. Mas eu não gosto de falar o nome das matérias, não, porque aí parece fazendo juízo de valor. Mas tem certas matérias que vocês simplesmente não gostam. E o tempo passa de uma forma diferente. Passa 1 hora, 1h30, você não consegue ter o mesmo desenvolvimento. Mas tem uma solução. Qual que é a solução que a gente pode fazer? A cada hora de estudo, você vai dar 10 minutinhos de intervalo. O que você pode fazer nos 10 minutinhos? Você pode levantar, você pode dar uma alongada, você pode simplesmente ir na padaria rapidinho, comprar uma água. Ou, se você fizer qualquer movimento físico, você ativa a sua oxigenação nas células. Nas suas hemácias vão carregar mais oxigênio para o seu cérebro. Aí a chance de você esquecer diminui drasticamente. O que você não pode fazer? Ligar para a namorada. Não pode ligar não, não vou ligar não. Peraí, gente, rapidinho. Aí! Saudade de você. Saudade demais. Nossa. O pessoal deve ter impressionado com o sotaque, né? Bom, aí passa meia hora, né? Então eu vou desligar então. Não, eu te amo mais que estudo, com certeza. Não, você é a coisa mais importante da minha vida. 1h30 depois. Então eu vou desligar então. Você desliga. Eu desligo. Você desliga, eu desligo. Você desliga, eu desligo. Você desliga. Tá bom então, vamos fazer o seguinte. A gente desliga junto. Porque aí não tem problema. Desliga junto. Vamos lá assim, vamos ir? Tá aí ainda, né? É assim, é assim. O autossabotador, ele adora ficar falando no telefone com a namorada, adora. Ele vai querer ficar horas. Se tiver uma namorada linda, maravilhosa, um rapaz garboso, elegante, bonito, claro, você vai querer falar horas e horas no telefone com ele. Então eu posso, nesse intervalo de 10 minutos, ficar falando no telefone com ele? Não, não pode. Mas quem é casado aqui? Levanta a mão, quem é casado? Olha que beleza, vocês são de sorte. Pode ligar pro cara. Quem é casado pode ligar para a esposa mais de 1000 vezes 10 minutos. E temos 2 versões. Vocês escolhem a versão de vocês. Tem a versão marido Shrek e tem o marido romântico. Tem o marido romântico também. O marido romântico, ele é aquele que chega, é ela. Oi, amor. Te amo demais. Claro que eu levo. Saudade. Beijinho. Tchauzinho. Agora tem o ogro, né? O que foi? Tá. Eu levo. Tá, tchau. O ogro, ele pode ser um pouco pior para a convivência, mas a vantagem é que em termos de otimização do tempo, o marido ogro é rei da otimização do tempo. Porque ele consegue falar com a esposa só 3 segundos.
que é que foi? Tá, leva, acabou. 3 segundos, já acabou a conversa. O marido romântico, não. Ô, gente, eu não vou perguntar aqui quem tá casado com o ogro, porque é pra evitar, né? A gente, eu imagino, mas imagina que ninguém está. Certo? Casado com o ogro. Agora vocês acham, tem Fiona também, viu, gente? Vocês acham que é só o Shrek? Não, tem a Fiona também. Eu não vou ficar perguntando, não, mas tem as duas versões. Mas quem é casado pode ligar para as duas, sem problema nenhum, que você, a administração do tempo, não vai ter problema nenhum. Aliás, em breve, novo livro de Alberto Delisle e William Douglas, Administração do Tempo. Aguarde. Foi bom essa, não foi? Bom, confiança já falei e observação também. Se a confiança e a observação não acontecerem, sua memória não vai funcionar. Ideia de conjunto. Esse é outro problema que envolve a questão da memorização. Se você particionar a matéria toda demais, você não consegue memorizar. A memória só funciona se, antes de você particularizar, você tem uma visão global sobre o assunto. Vamos supor, o artigo 5º, em matéria geral, o artigo 5º fala de nada, beleza. Não estou falando de nenhum inciso, nem nada específico. Se eu não tivesse noção geral sobre cada artigo, não consigo memorizar nada. Porque senão você vai ter com aquela sensação de que está na ponta da língua. Ô, gente, para de guardar as coisas na língua, já vi que não dá certo. Então, o que a gente tem que fazer? É ter uma noção sempre geral do, por exemplo, Lei 8666. Antes de guardar a particularidade, você tem que saber sobre o que ela está querendo dizer. Não vale você ficar sabendo sobre, por exemplo, as decisões do TRE, que existem recurso, que existem algumas que têm recurso, eu sei que tem alguns, por exemplo, quando versarem sobre TREs diferentes, por exemplo, cabe um recurso. Agora, não adianta eu saber isso se eu não souber direito a hierarquia que envolve. Estou gastando meu direito demais. Gente, se eu falar alguma besteira, vocês me perdoam que eu sou psicólogo. Beleza? Mas enfim, se você não tiver uma noção geral e ampla sobre aquele determinado assunto, você não vai conseguir memorizar. Então, antes de ficar tentando repetir a lei, guarda o geral, faz o esquema geral para depois particularizar. Por exemplo, vai estudar licitação. Existe. Nossa, eu tenho tanto medo, sabe, de falar besteiras. Ainda bem que a minha memória, professora de direito, está aqui. E é claro, né? Todo mundo queria saber quem é. Levanta a mão, pode levantar, todo mundo vai ver. É a que está sem graça. Mas enfim, você pode falar assim, existem, vamos supor, tem as vários tipos de licitação possíveis. Se você souber enumerar todos, quanto que vai ser convite, quanto que vai ser não sei o quê, quanto vai ser não sei o quê. Você, o pregão, quanto acontece, não sei o quê. Se você souber cada uma delas, eu não falei nada de errado ainda não. Se eu souber cada uma delas, de maneira geral, para que serve, depois eu posso particularizar. Não faz sentido você ficar pensando sobre os valores. De determinado valor é uma coisa, determinado valor para determinado valor é outra coisa. Se você não entender geral o que está acontecendo. É óbvio que a administração, agora começa a gastar demais. A administração pública tem que gastar, comprar caneta. Vamos supor, acabou uma caneta na minha escola. Vou fazer licitação, né? A licitação que eu quero comprar uma caneta para poder escrever aqui uma cartinha. Às vezes eu quero comprar uma caneta. Às vezes não preciso de todo aquele processo. Vou fazer, né? Aí vai gastar aquele tempo todo. Licitação para comprar uma caneta. Estou certo, não estou? Precisa para poder comprar uma caneta? Não, né? Graças a Deus. Mas enfim. Então, se você tiver uma noção geral sobre o assunto, a memória vai funcionar melhor. Flashcards, uma técnica de memória incrível, que são pequenos cartõezinhos que você vai utilizar para poder anotar a informação que você quer memorizar. Vamos supor que tem algum inciso que você não consegue guardar de jeito nenhum. Ato de improbidade administrativa, ressarcimento de erário. Você não guarda esse negócio de jeito nenhum, porque erário lembra horário, que lembra relógio, que tem nada a ver com dinheiro. Aí você grava lá no papelzinho, ressarcimento de erário. Você olha no dia, ressarcimento de erário. Olha nesse cartãozinho 5, 6 vezes por dia. Se essas repetições tiverem espaço entre elas, funciona de uma forma muito mais poderosa que ficar assim: ressarcimento de erário, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo, disponibilidade dos bens. Ressarcimento de erário. A pessoa cria quase um mantra, já viram? Ressarcimento de erário, perda de direitos. Não funciona, não funciona. Se você ficar repetindo exaustivamente, sem uma compreensão ampla sobre o assunto, não vai funcionar. Interesse, entendimento. Se você não tiver interesse no que você vai estudar, você não vai conseguir estudar. Gente, e eu não sou, às vezes, sei lá, não vou ser ingênuo de achar que vocês vão gostar de todas as matérias.
A primeira coisa, decepção da faculdade é essa, né? Você chega, larga... Quem aqui é formado em Direito? Levanta a mão. Formado em Direito? Nossa Senhora. Estou me sentindo excluído aqui agora. Mas enfim, ser formado em Direito, nunca mais vou ter matemática. Oh, que coisa boa, agora é só coisa que eu gosto. É. Quem aqui é formado em Direito? É só coisa que você gosta, que você estudou? Não. Não. Vai ter coisas que você detesta em qualquer curso que você fizer. Eu sou psicólogo. Eu não gosto de psicanálise, dos estudos do Freud. Tá bom? Não gosto. Não gosto do Jung, não gosto do Freud. Eu acho que são os babacas. Acho, eu tenho esse direito de achar os psicólogos, certo? Eu acho. Eu prefiro trabalhar com neurociência, psicologia comportamental, às vezes terapia, abordagem de terapia breve, enfim, trabalhar com Paul Rogers, enfim, vertentes completamente diferentes. Eu não gosto do Freud, tive que estudar o Freud, tive que estudar o Jung, eu detesto esses caras, tive que estudar. E isso acontece em todas as áreas. Então não vou ser ingênuo de achar, vocês vão gostar de tudo. Não, mas tem que criar um interesse. Nem que esse interesse seja criado de uma maneira artificial. Você pega, sei lá, igual o William Douglas conta, que ele pegava o contra-cheque do amigo dele e colocava na estante. Toda vez que ele desanimava, ia lá e dava aquela animada. Então, se você vai ficar animado por causa da foto do seu amigo que colava no colégio que foi para Disney, beleza, você coloca aquela foto lá e você vai se animar depois. Entendimento. Se você não entender, você não consegue memorizar corretamente. O entendimento é necessário para a memória. Motivação, aliado ao entendimento. O problema, peraí. O problema disso é o seguinte. Bom, foi ela. Você foi quase, foi a segunda. Eu tava perspectiva aqui, ó. O pior que é o seguinte, agora eu tive que vir pra cá. Todo mundo percebeu que ia sortear, porque eu vim pra cá pra poder ter a visão geral e ampla sobre o assunto. Aí no intervalo eu vou te dar o seu livro. Ó, depois eu vou colocar 3 auditores aqui na frente, pra ser um pouco mais democrático. Vai ganhar também, meu querido. Pode participar do Twitter também, no Orkut, beleza? Não, uma mulher linda lá atrás, vou ficar observando outros, meu querido. Vamos lá. Criando uma base. Como que a gente cria uma base para estudar melhor? Como que a gente vai criar uma base para estudar melhor? Bom, muitas vezes me perguntam se é melhor estudar apenas uma matéria, se é melhor estudar 2, se é melhor estudar várias. É claro que qualquer resposta que eu dê vai ser uma resposta que não vai ser a sua resposta. O estudo é um tema extremamente pessoal. Tem gente que prefere estudar das formas mais estranhas possível. Teve um concursado que queria muito me conhecer. Ele falou que ele passou em primeiro lugar para vários concursos. Não foi o William Douglas, mas ele passou em vários lugares de concurso. E queria saber se ele estava estudando direito. Eu achei estranho, gente. Não importa. Você já passou no concurso que você queria. Já está na Polícia Rodoviária Federal, está ganhando milhões de dólares. Tá bom, ué. Para que, com a minha opinião, fazer alguma diferença? Não, eu quero conversar, beleza. Aí combinamos lá no UFMG, eu estava no laboratório no dia. Aí me levou uma anotação dele, que era ele fazia uma charge envolvendo um assunto de uma forma mais esdrúxula e esquisita do mundo. Então, por exemplo, é como se fosse um desenho abstrato, que, vamos supor, coisas mais bizarras, coisas mais mandar de injunção, sair uma injeção, aí a injeção picava, mandar de segurança, essas coisas mais bizarras. Aí eu cheguei e olhei, como que alguém pode estudar com um negócio desse? Porque eu pensei, né? Eu era cético, como que o cara aprende? Aí eu falei assim, não, ele não estuda com esse negócio, não faz sentido. Aí eu cheguei, você sabe contar o que está aqui? Claro que eu sei, ou mandar de junção é quando não tiver uma norma, uma lei pré-estabelecida, não sei o que, mandar de segurança, a fumaça bacana lá e tal, não sei o que, do direito, não sei o que. Aí eu falei, gente, e aí, eu posso continuar estudando assim? Pode. Eu não vou chegar, não. Olha só, o negócio é o seguinte, você está passando nos concursos, você tem um método extremamente esquisito, que a ciência é uma coisa para a NASA estudar. Como que você consegue aprender esse negócio usando isso? Eu não quero que você estude isso mais não na vida. Para com isso, é esquisito. Quer estude do jeito que eu estou falando nos meus livros. Não. Não vou fazer isso. Eu falei, o que você achou? Estou estudando certo? Tá. Porque estudar é o quê? É você ler, compreender e saber falar sobre aquilo com propriedade, saber articular os temas que envolvem aquilo. Ora, se você está conseguindo fazer isso, não vai ser meu aval que vai fazer diferença para vocês. Agora, então eu vou dar aquela questão que a opinião acadêmica sobre o tema.
Agora, se para vocês funcionar de uma forma completamente diferente, esdrúxula, vocês acharem que vocês estudam melhor, de cabeça para baixo, pendurado na barra, porque aumenta a oxigenação cerebral, beleza. A questão é o resultado que você está tendo. Se você está satisfeito com o resultado, minha opinião não conta muito assim, não. Certo? Bom, se você não sabe nada, eu sou contra estudar várias matérias ao mesmo tempo. Tem gente, alguém aqui está começando a estudar para concurso agora? Ninguém. Você estudando, poucas pessoas. E às vezes a pessoa tem uma base, ficou sem estudar o ensino médio, assim, um tempão que fez o ensino médio, fez às vezes uma graduação que não tem nada a ver com a vida que ele está querendo fazer de concurso, e ele não sabe basicamente nada de nenhum tema. Qual o problema que tem de estudar todas as matérias ao mesmo tempo? Porque aquilo que estimula o aluno a continuar estudando das coisas são os resultados que ele vai obtendo nas provas. Ele vai fazendo provas, fazendo simulados. Se ele começa, por exemplo, vamos supor que ele estuda só matemática e português, ele vai ficar estudando só os dois. Ele consegue, em pouco tempo, ir fazendo as provas e percebendo que a nota dele nessas matérias está aumentando. E isso se torna... Pronto, acabou. Isso se torna um incentivo para a pessoa continuar estudando, porque a pessoa é baseada em resultado. Agora, se você, por exemplo, já está numa fase que sabe muito um determinado assunto, e só tem, geralmente tem concurseiro é assim, ele sabe constitucional, administrativo, concurseiro de ensino médio, né? É constitucional, administrativo, português e informática. Ele sabe essas. Aí vai ser um concurso de INSS, isso é previdenciário. Estudar lei 8112, já quando o concurso vai, vou estudar o regimento interno do MPU. Então, para essa pessoa, obviamente que ela vai poder estudar com mais afinco aquela matéria que ele não sabe e as outras fazer exercício. Mas o que eu recomendo é simplesmente definir um assunto, define um tópico bastante restrito, estuda só aquilo, só aquilo, só aquilo, e vai fazendo aquilo até você ficar bom em alguma matéria. Ficou bom numa matéria, em duas matérias, beleza, pega outra matéria. Mas eu não sou a favor de pessoa que, por exemplo, a pessoa não sabe nada, ficar se dedicando a todas as matérias ao mesmo tempo. É claro que você está no preparatório, está tendo aula de todas as matérias. Não quer dizer que você não tem que se dedicar na aula, não tem que estudar elas em casa, não é isso. Agora, você tem que ter uma atenção diferenciada para determinada matéria, para você poder avaliar como está indo o seu desenvolvimento. Agora, mas eu passei em concurso, eu sempre estudei todos ao mesmo tempo. Ótimo, ótimo, que eu quero que vocês passem mesmo. Só estou dando a minha opinião como acadêmico sobre o tema. E depois que... Agora, tem pessoas que vão começar a estudar para concurso agora, mas já saíram da faculdade sabendo muita coisa, já sabem muita coisa. Tem pessoas aqui que não tem mais, entre aspas, do que aprender. Já viram isso? É igual autoescola. Alguém que já foi reprovado no exame de autoescola? Levanta a mão. Ninguém quer contar, né? Hoje eu fui, tá? Eu fui já reprovado na autoescola. E o pior é o seguinte, eu fui reprovado no meu primeiro exame, eu fui reprovado, aí depois fui fazer aula, eu já não tinha o que aprender mais. Eu já sei fazer baliza, sei fazer controle de embreagem. Eu tinha que fazer aula apenas para não esquecer o que eu estava fazendo. Então, tem pessoas que estão aqui nesse momento, que são assim, que já sabem todas as matérias e simplesmente não estão passando. Para essas pessoas, o ideal é fazer a grande maratona de exercícios, pegar as questões, rever a matéria, questões. Agora, então, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua base, você vai ter que estudar de uma forma diferente. Beleza? Pode não ter falado agora? Então, peraí que eu quero despedir do pessoal, tá bacana, né? Então, em breve, nos reencontramos aqui. Não mude canal. Não fica também deixando para comprar o lanchinho no finalzinho do tempo, não, viu? Compra agora, você vai atrasar. Até mais.